Fala, rapaziada da Nubicon. Estamos aqui hoje com um painel de RPG do canal Ventru Noob, site, canal, loja, esse multiconglomerado maravilhoso que nós adoramos consumir. E hoje juntamos aqui 3 caros amigos para falarmos um pouco sobre RPG, que faz parte da nossa vida, talvez uma parte maior do que devesse, mas faz parte da nossa vida. Estamos aqui hoje com o nosso amigo Carlos, vulgo Madruga, da Orgun. Eu falei certo, Carlos? Orgun? É Orgun. Orgun RPG. Não órgão não. Estamos aqui com o Rafael Xavier, o cara mais porreta que eu conheço. E com meu amigo de infância, Rodrigo Alcântara, que também te vai falar um monte de groselha sobre RPG. Cada um vai ter a oportunidade de se apresentar, mas antes disso, vamos fazer aqui uma pequena brincadeira. Vocês conhecem Jogral? Que a criançada faz na escola? Sistema de RPG predileto. Eu vou contar 3 e cada um fala o seu sistema de RPG predileto. Não fala antes, não. Fala na hora. Vamos lá? 1, 2, 3. GURPS. BTA. D&D. Ah, ladrão! Pedras! Taca a pedra nele! Completa com 4ª edição agora, Rodrigo. Fala 4ª edição. Primeira e segunda edição. Bom, gente. Bom, passando essa fase aqui de descontração, agora a gente não tem muito tempo, que o dono do canal está aqui no ponto perturbando, que só temos 40 minutos. Hoje nós propusemos a falar sobre alguns temas que são comuns do nosso convívio. Dentre deles é a disputa e a dicotomia jogo versus história do RPG. Eu, na minha humilde opinião, acho que o jogo está tomando uma dimensão muito grande perante a história. E eu pergunto aos meus caros o que os senhores acham sobre o tema. Está acontecendo isso mesmo? O jogo está vencendo a história? O equilíbrio está se perdendo? E eu deixo aí, quando quiser interromper, interrompe o outro mesmo, é como se eu estivesse na mesa do bar. Vamos começar pelo... Eu já começo falando que eu acho que é o contrário. Hoje, a questão da história está muito mais forte. Não é à toa que as narrativas compartilhadas elas vêm crescendo de forma gigantesca e até mesmo o sistema D&D passa a ter elementos de interferência dos jogadores nas histórias. Os pontos narrativos, por exemplo, o D&D, como o colega falou, né? Ele é um sistema que, se a gente for ver, ele era muito focado na mecânica e a 5ª edição já vem mudando, até na própria ideia da construção da história dos personagens e da interferência da história dos personagens, passa a ter uma mudança bem grande. Então, eu acho que o sistema em si, aqueles sistemas mais complexos, aquele sistema que tinha uma porrada... Não quer dizer que o D&D não tenha muitas regras, mas a mudança de que hoje os sistemas são mais simples e a narrativa deve ser mais fluida, eu acho que é o caminho que o RPG está tomando, né? Cara, eu até concordo contigo nesse ponto, que os desenvolvedores de sistema estão tentando fazer esse tipo de acerto. Mas será que os jogadores estão embarcando nessa vibe? O que eu mais vejo é, galera, vou de quê? Vai de quê hoje? Eu vou de bardo, com 13 níveis, mais um de monge e 3 de 25, mais o background dele. Sei lá. Amnésia. E só pra falar que eu não sou chato, tem um coleguinha vazando o áudio de uma criança. Isso é um absurdo. Não, mas o que vocês acham disso? Tô falando groselha? Então, cara, eu acho que eu concordo com o Rafael, cara. Cada vez mais os sistemas estão ficando mais permissivos ao jogador, desde esses elementos, tipo pontos específicos onde o jogador toma narrativa, 2D20 também usa muito isso, há os PBTAs e outros jogos assim que você tá ali e você, na verdade, o mestre passa a ter um papel, às vezes até de não rolar dado nenhum. O narrador não tem mais aquela figura do narrador, tipo, eu controlo tudo, eu programei os encontros, eu sei tudo o que vai acontecer, e fica uma coisa muito mais de reação ali, de contar a história junto. Acho que o RPG, ele saiu do wargame e está cada vez mais longe dele, sabe? Aquele modelo lá de trás,
já são 3 quadrados que eu vou para frente, eu consigo te acertar, sabe? Isso aí tá cada vez menos, que já era, assim, desde o Storyteller, como o Rafael falou aí, Storyteller já tinha uma pegada mais narrativa, e hoje em dia os outros sistemas estão abraçando isso. Então acho que está diminuindo bem. E aí, Rodrigão, o que você acha? Cara, eu acho que esse, inclusive, é mais ou menos meu objeto de estudo há muito tempo no RPG, né? E o D&D é um bom caminho para a gente pensar essa questão. Porque uma separação dos temas um pouco mais densa, no sentido de que história, né, o jogo em si, mas também tem uma questão a dramaturgia ou a interpretação, ela pode ficar num campo diferente. Pode se dividir pelo menos em 3. Porque, por exemplo, se a gente voltar no D&D lá no início, primeira... não era tanto foco a dramatização, mas ele tinha bastante história. Até porque algumas regras eram bem simples. O sistema old school, que hoje a gente tem eles também bastante de volta, eles têm muita história, tem poucas regras, mas não necessariamente eles são muito voltados para aquele drama de uma construção. Vocês travaram a tela? Não, foi eu que travei. Não, estão me vendo? Então, por exemplo, o Storyteller, o Storyteller, por exemplo, ele trouxe essa parte da narrativa pessoal, mais profunda, mais densa. Tinha alguns sistemas também nos anos 80 que já começaram a esbarrar nisso. Mas se a gente pensar em história versus regras, eu acho que a gente tem que colocar esse elemento. Então, na primeira edição, por exemplo, a gente tinha, do D&D, né, falando de D&D, a gente tinha muita história, a gente tinha poucas regras, mas não tinha tanta essa imersão em termos do drama do personagem, né? O grande eu acho que o termo, Rodrigo, eu acho que o termo agora que o pessoal usa muito é o lore, né? Tem muito lore. Você vê isso em Warhammer 4K, né? Você tem lore pra cacete. Exatamente. Mas... Isso. Uhum. Eu acho que o que eu digo de história é você realmente interagir com o cara. O Rodrigo colocou bem. É a dramatização. O que seu personagem sente de verdade. Eu acho que os sistemas podem estar buscando isso, mas os jogadores estão bem longe. Desculpa, falei demais. Continue. Não, tudo bem. Você até falou, por exemplo, o cara faz um bardo, mistura várias classes, mas qual é o histórico dele, né, etc. Isso é uma coisa que a gente precisa colocar, pensar bem quando pensa, por exemplo, hoje. O D&D, ele acabou essa quinta edição tentando juntar todas as edições, né, de certa forma, tentando agradar Deus e o mundo, né, gregos e troianos. Da quarta, maldita. Para alguns funcionou, para outros não, né. A gente tem o Pathfinder, segunda edição, que tentou seguir uma linha diferente, mas eu também fico acho que ele tá em Nárnia. Clicou novamente. Então, o Rodrigo tá parado aí um pouquinho, mas eu vou falar. Vai, manda ver. Aquele manual gigantesco. Pronto, agora tá falando aí. De regra, acabou. Rodrigo, volta aí, volta 2 minutos aí que você caiu. Foi. Volta 2 minutos do raciocínio que você caiu. Você caiu depois do Pathfinder 2. Foi. Foi mal. Na internet aqui, cara. O que acontece? O que eu tava falando? Uma linha diferente, mas ainda mesma, igual. Só que acontece? A gente tem que pensar se os jogos atuais estão com menos conteúdo de regra pela era que a gente está vivendo agora. A galera não quer mais ler aquele calhamaço gigantesco de regras. Eles querem coisa mais rápida. Postado, bem colocado. O RPG começou a querer competir com videogame, com jogos online, que você já senta e joga mais rápido. Então, o jogo realmente tem que ficar mais enxugado em termos do conteúdo de regras. Se isso for de eu acho que é disso que eu não gosto. A preparação pro RPG, para mim, é a melhor coisa do mundo. Pô, a gente levava semanas, né? Lembra? Semanas de suborno. De suborno, de corrigindo história e vendo planilha. Agora você leva algumas, nem horas, talvez, né? Não leva rápido. Tem jogos que você decide, os PBTAs, por exemplo, que você decide em 10 minutos e você já segue o jogo tal, de forma bem mais rápida. Exatamente. Me incomoda um pouquinho do que vocês estão falando, no caso, principalmente o Fábio aí, a questão do D&D 4, pô. Veja, o D&D 4, ele é super divertido, pô. Ele é para quem tava... Vou no banheiro, daqui a pouco eu vou. Período... Senti uma respiração profunda aí de alguém. Exato. Para quem tava começando, pegar
e queria jogar D&D e não tava, vamos dizer assim, não queria decorar todos os poderes, tal, essa coisa toda, e também pegou uma viagem do período da propagação dos board games e tal, então o D&D 4 ele cumpriu uma função. Claro que foi uma mudança muito grande para quem jogava D&D 3, 3.5, mas para quem começou o RPG pelo D&D, era muito mais fácil de jogar. Tanto é que vários elementos do D&D 4 estão sim presentes no D&D 5. Então isso fez mais que ele seja visto como é que eu posso dizer assim, né? Demonificado de certa forma, mas ele foi importante para a melhoria do sistema e daquela mudança de percepção, isso dos desenvolvedores do D&D. Dos jogadores não mudou tanto assim não, mas na quinta mudou. Quando o pessoal... Sabe o que eu não curti muito? Na quarta, e não curto na quinta, eu já comentei isso com o Rodrigo uma vez, que os jogadores são meio... Os personagens são meio pasteurizados. Você não tem uma gama... Se você for um clérigo, todos são muito parecidos. Sim. Independente, minha divindade é diferente. E nas outras edições, você... Porra, tu é um clérigo. Caralho, podia ser qualquer coisa. Posso xingar, produtor? Posso, beleza. Você podia fazer um clérigo e ir para lugares muito diferentes. É esse ponto que eu não sou muito fã. Mas eu entendo quando o Xavier diz... que eles pararam, analisaram a mecânica e disseram, pô, a mecânica do DD4 tá interessante. Então vamos modificar essa mecânica e vamos ultrapassar essas limitações, porque realmente as cartas de poder é muito parecida. Mas para quem estava começando... Você pegar aquele rolzinho pequeno de informações e aplicar, beleza. E o D&D 4, pelo menos aqui no Brasil, ele teve uma duração muito pequena. Então, teve questões que não puderam ser exploradas, como alguns suplementos da quarta, nem chegaram no Brasil ou não chegaram no resto de jogadores, que foi a tentativa de correção. Tanto é que logo depois eles disseram, ó, a gente já modificou tanto o 4 que a gente precisa lançar uma versão 5 para que a gente possa, primeiro, tirar a imagem que estava de um D&D voltado para um board game, para um jogo rápido, e voltar às essências do que os jogadores de D&D no Brasil e no mundo inteiro fizeram a modificação. A questão do D&D 4, cara, só não fez sucesso porque tinha o nome D&D e todo mundo estava acostumado com o modelo e ele veio com uma coisa muito diferente. Aí gerou estranheza. Se viesse com o nome de qualquer outra coisa, as pessoas iam olhar com uma parada nova, tipo, a primeira vez que eu pego. Como você traz toda uma carga de jogador de 20 anos, 30 anos, o cara olha e fala, pô, isso aqui não é o que eu gosto. Aí, muito bem colocado. Foi mais preconceito do que realmente você analisar o jogo como um jogo. Você pegou e falou, não é o que eu tô acostumado. Foi o que aconteceu com muita gente, com Lobisomem Destituídos, e toda a linha storytelling, que falou, pô, não é o meu storyteller que eu conheço, é outro mundo. Aí o cara falou, pô, não malditos gosto. RPGistas preconceituosos. Entendeu? Mas cara, eu pensei exatamente igual você tá falando. Desde que foi lançado, eu falei, eles podiam ter lançado isso aqui, tipo assim, podia até chamar de D&D, mas D&D é alguma coisa. Deixando entender que não era a continuação direta à quarta edição, podia ser, entendeu, um outro caminho. Até com o que eles fizeram com os mundos, por exemplo, que muita gente ficou aborrecido com o que fizeram com Forgotten Realms, uma mudança, né, uma passagem de tempo enorme. Um jogo separado de alguma forma, uma proposta parecida com... Vocês lembram do Dragonlance Fifth Age? Tinha um sistema saga de cartas. Bem legal. Ele tá falando, o mundo é um mundo do Dragonlance, mas é um sistema bem diferente. Completamente diferente. A gente vai usar a casa, é outra proposta. Você sabe que você está indo numa outra parada, né? Não é a mesma coisa. Então a gente pensou muito. Porra! A palavra foi muito boa. Então quer dizer que os senhores membros do conselho. Bem, cara. Os senhores membros do conselho estão comparando Dungeons & Dragons 4ª edição com Crepúsculo. Se não botasse o nome de vampiro, era legal. Mas o problema de Crepúsculo é muito maior. Tem a ver com falta de expressão. Olha, voltando para essa questão, né? Nossa discussão está, nesse momento, em 3 questões: sistema, história e personagens. Talvez a história de Crepúsculo é uma ruim, é péssimo. Mas talvez, muito talvez, você pensa, pô, tem vampiro, talvez seja legal. Para os personagens,
não tem personagem legal, assim. Tem um ou outro que os personagens no livro são até bem desenvolvidos, tal. O conselho... Alguém tuita aí, Xavier odeia Crepúsculo. Mas o problema é que os atores, a maioria não tem expressão. Aí já acabou a segunda parte. E aí, sistema, pelo menos eu imagino que nunca fizeram RPG dessa coisa. Então, vou comentar. Olha, cara, se a gente fizer uma pesquisa aí, vai ter muita campanha baseada em Crepúsculo, hein? Onde os Cullen são os figurões da Camarilla. Não duvido disso. E é engraçado, assim, só para finalizar, é que a parte mais legal de Crepúsculo, que foi a guerra, não aconteceu, só aconteceu na cabeça de um personagem, e aí você pensa, porra, foi uma guerra do caracas. Não aconteceu. Caralho, não, peraí, gente, nós estamos falando de Crepúsculo, vamos voltar. Onde nós estamos? O que aconteceu com a gente? Quem é você, Xavier? Não, porque a minha prima era fã, e ela era pequena, tal, assim... Vamos dizer assim, 10, 11 anos e tal. Aí quem ia pro cinema com ela era eu, pô. Eu assisti todos os filmes e ela lia o livro. E aí, como eu tava querendo incentivar ela a leitura e ela curtia esse tipo de literatura, aí eu fui ler com ela pra gente debater. Olha a história, Ingrid, olha aí. E ela se tornou RPGista também, devido ao Crepúsculo. Esse é aquele momento, um amigo meu tem uma dúvida, sabe? Um amigo meu tem uma dúvida. Foi por uma boa causa, né? Foi para incentivar a leitura, para ela... Foi por uma boa causa. Ela virar RPGista. Aí depois ela partiu pro Harry Potter. Mas... melhorou. O cara não gosta. A questão... Harry Potter eu gosto. Queria muito ter crescido com o Harry Potter, não crescia. Sim. Tô preparando meu filho para chegar a vez dele. Tô tentando, mas minha filha quer jogar Free Fire. Que absurdo isso. Fala aí, Carlão. Então, mas a questão do sistema... Grande, ele falou a questão dessa parte do jogo versus a história, o que o Rodrigo falou foi muito bem colocado, cara. Antigamente, cenários como Dark Sun, cenários como Forgotten Realms já tinham uma lore muito boa, mas você não levava para o jogo. Mas isso aí é uma questão que o sistema não te estimulava da mesma forma que outros, que já colocavam em determinados pontos, sabe, perguntas, questões, tinham sistemas que já traziam um guia para ajudar você a criar o personagem. Tanto que o pessoal sacaneava que jogador de storytelling vinha com BG de 10 páginas. Aí o pessoal, eu venho um cara com BG de 10 páginas para contar tudo que o personagem dele fez. Mas, cara, se você tem um século de vida, você tem que ter um BG razoável. Deixa eu fazer aqui uma declaração que eu já entreguei background nesse nível pro Rodrigo aí, jogando Advanced Dungeons and Dragons. É verdade, confirmado. A gente levava sempre, nosso grupo, acho que por isso que surgiu o nosso perfil, né? Que é história sobre história, não sempre o roleplay antes do game, que a gente sempre tentou levar esse lado de backgrounds bem densos para qualquer que seja o sistema. Sim. Nós vamos jogar Defensores de Tóquio, né? Como é que tu virou um Cavaleiro do Zodíaco? Escreve aí. Quero pormenores. Isso é de uma geração, cara. Isso é da geração dos anos 90. Concordo. Geração que realmente tinha um RPG fictício. Você não tinha todo o livro, você tinha um pedaço de Xerox e tinha uma cultura, uma subcultura do RPG que se autocompletava. Tinha lendas. Eu apoio muito isso, cara. Eu sempre tento, quando eu conversar sobre RPG, pra galera que use o livro como uma base, um apêndice, mas extravasa. Tem aquele tema, né? Os reinos são seus, use-os como achar melhor. Que eu faço sempre isso. O Forgotten Realms, para mim, um exemplo aí, Forgotten Realms, para quem não conhece, que estiver escutando a gente agora, é um cenário de Dungeons and Dragons. Pô, é um cenário gigante, com lore gigante. Mas você pode usar de base, subverter muitas coisas, trocar coisas de lugar, mudar coisas na linha do tempo, que torna interessante a jornada. Pelo menos essa é a minha opinião. O que vocês acham disso? Dos mestres não tão puristas, subversivos, que nem eu já fui chamado muitas vezes por esse aí. Esse cara, é muito. Isso que você falou. O que veio o melhor exemplo? O Ed Greenwood, criador do Forgotten Realms, né, trabalha até hoje publicando. A campanha dele original é diferente da campanha publicada. O Forgotten Realms publicado seguiu com coisas que ou ele nunca colocou, nem concordou. Ele sabe que tem o canon, né? O canônico.
Mas a campanha dele, que ele joga desde os anos 70, e ou a gente tem coisas no mapa que não existem. São diferentes. O próprio Asgrund, né? Segue o caminho, né? O próprio Tolkien do Forgotten Realms segue um caminho diferente, né? Imagina a gente. Claro que a gente pode seguir o caminho que a gente quiser, né? Sem prejuízo. Tem que ser. Exato. Por exemplo, eu tenho uma campanha de 15 anos de Tormenta, que passou por vários cenários, vários sistemas. Cara, quando saiu o Tormenta 20, Não ri de Tormenta, cara, Rodrigo. então, essa lore não é minha lore. Fala, então, sinto muito. Xavier. Já passou 70 anos no meu jogo, vocês passaram Justo, exato. 10. Eu falo, meu amigo, desculpa. É diferente, não tem como, sabe? Com certeza, pô. Com certeza. Muito bom. Não tem. Também acho Aí, que... aí entra no ponto... Fala aí, Xavier, desculpa. Também acho que... Não, tá de boa. Eu também acho que essa questão de você ter a liberdade de desenvolver a história é algo muito importante. Eu particularmente não gostei das mudanças que houveram nas histórias de Tormenta. Gosto da Tormenta lá naquela edição 50 da Grão Brasil, gosto dela até nesse período aí do começo dos anos 2000, mas quando veio aí foi onde eu morguei. E aí é interessante que às vezes o sistema ele interfere no gostar do jogador. Então, quando os editores tomaram a ideia de fazer o 4DT, eu já não curti muito como é que estava funcionando. Aí fizeram modificações na história também, quando colocaram o continente lá de Morênia e tal, então já foi uma outra vibe. Aí eu já comecei a não curtir mais tanto, e quando eu mestro naquele período, vamos dizer assim, no máximo guerras táuricas tal, e aí a partir dali eu desenvolvo, mas eu prefiro jogar lá pegar o manualzinho vermelho e seguir a partir dali, e dali eu criar minhas histórias tal, entendeu? Tá, concordamos então que mexer na história é ok. E mexer no sistema? Então, quando modificou o sistema do que estava, do 3DT, e foi para o 4DT, eu não curti como é que funcionava. Agora, nesse momento que está nos 20 anos, tem algumas coisas legais, interessantes para serem colocadas e importantes para você jogar. Eu acho que melhorou muito a diversão básica, mas assim, eu acho que a questão do sistema e da história, o poder do narrador de ignorar determinadas regras e criar as suas da casa, quando ele consegue ter um tempo muito grande, eu acho interessante. Você ter um tempo com aquele grupo de jogadores, você consegue mesclar, né, a parte da história com a parte do sistema, tornando os dois divertidos. Porque às vezes você tem um sistema que ele engessa, às vezes você tem um sistema que, se o mestre não tem tanto domínio, ele não consegue criar alternativas para determinadas regras. Então isso vai do tempo, né, do narrador e do grupo eles estarem se apropriando dessas regras para depois poder modificá-las e fazer com que a história se desenvolva. Realmente eu acho que dentro desse ponto aí, hoje eu penso que a ideia do sistema está um pouco mais escanteado, principalmente nos meus jogos. Eu busco focar no role play, eu busco focar na história, e que o sistema de regras, eu acho que ele minha trajetória enquanto RPGista, eu não tinha acesso, como o nosso colega falou, nos anos 90, a livros. Eu também não sabia ler inglês. Então, quando eu entendi a ideia do RPG e... Porra, eu não sei até hoje. Quando eu comecei a entender essa ideia do RPG, e aí a gente marcava na escola para jogar, a gente não tinha nem dados, porque às vezes, quando você estava na escola, o pessoal olhava você com um dado e dizia que você estava praticando jogos de azar na escola. E isso era abominável. Então a gente passou a jogar RPG com pau ímpar, com Joquem Pô. E aí foi aí, tipo, Joquem Pô era a regra básica, pau ímpar era a regra básica e não tinha sistema. Então o foco era história e interpretação. E aí foi final da década 90, início dos anos 2000, eu joguei durante... Todo mundo jogando vampiro de escola, preto. assim. Era pau ímpar e era Joquem Pô. E foram as histórias, a meu ver, das mais divertidas que eu já vivenciei, porque a gente não focava no sistema, a gente focava em interpretar tal. Ó, foco na interpretação, na imersão, simplificação do sistema
Não por escolha, mas por uma necessidade, Sim, né? sim. Foi levado A gente jogou X-Men, pô, a gente jogou uma campanha quase um ano lá na escola, no segundo ano do ensino médio. A gente jogou X-Men, que tava lançando aqueles filmes e tal, do X-Men, Wolverine. Aí a gente pegou e, pô, vamos jogar, bora, mas não pode trazer dado pra escola, a gente jogava no intervalo. E aí, como vai fazer? Pô, bora pau ímpar, pô. Aí a gente criava a ideia, né, de, tipo, quantos sucessos para fazer tal coisa. Aí a gente pensava, ó, se ganhar do mestre, a gente fazer melhor de 3. Se, dentro desse processo, a regra era bem básica, era melhor de 3 com o mestre. Se você tivesse 2 vitórias no pau ímpar, sucesso, acabou. E aí Vamos patentear logo agora, por favor, sendo aqui. Era bem interessante, assim, era sempre ímpar e a gente jogava. Tanto é que tem um RPG de luta que é totalmente baseado em Joaquim Pô. Ele é um sistema brasileiro. Eu não lembro agora o nome, vou até dar uma olhada aqui. Mas ele é focado nessa questão, jogo de luta totalmente focado nesse processo. Cara, a gente comentou... Vai, fala, Carlão. Eu ia comentar o seguinte, se você tá falando, a gente comenta muito aqui nas nossas sessões, né, cara? O sistema é um detalhe. Você tem que se divertir, você tem que contar a história. No momento crucial, você faz o teste. Um momento crucial, não é tipo, rola percepção, rola não sei o quê. Rola, não sei. Não, cara, o teste e o sistema, ele é só um parâmetro para você ter um desempate momentâneo. E realmente, para o ímpar, Joaquim Pô, cara coroa, cara, já se jogou tanta coisa. Aí vem o purista e fala, não, mas na página 385, ali no apêndice, fala que eu posso fazer isso. Aí o cara para toda a cena para folhear, e ó, tá vendo? Aí tu perde. Cara, mas os senhores percebem que nós somos senhores nos 40 ou perto deles, e a maioria da molecada começando agora tá bem na vibe dos puristas? Não, mas o livro diz que eu posso fazer isso. Cara, não sei, a gente tá vivendo um momento muito diferente. Tem várias vertentes do RPG e tem um florescer novo, dá uma galera começando, produzindo conteúdo. Caralho, florescer, mano. Tô pra fuder agora. Mas cara, a gente passou isso nos anos 90, que não tinha nada. E de repente começou a sair um monte de livro nacional, um monte de suplemento, sistemas que nasceram e morreram. E agora a gente tá, principalmente com financiamento, a gente tá nisso de novo. Então tem RPG de tudo quanto é tipo. Tem a galera do D&D, graças a Critical Role. Pô, aqui no Brasil tem Pedrock, tem uma galera que já joga em live há um tempão, que levou uma galera pro D&D e para outros sistemas. Mas, pô, tem muito sistema indie, tem muito jogo saindo independente. Tem RPG para todo mundo. Nunca teve tanto RPG, né? Principalmente no muita Brasil. Coisa, cara. D&D tá vendendo demais. Posso estar cometendo uma heresia, mas digo... Tem RPG até demais. Eu acho o nosso mercado brasileiro não suporta tudo, realmente. Não sei se é até demais, mas o cara não consegue consumir tudo. É muito lançamento. As soluções de sistema, cara, é muito difícil ter alguma coisa realmente original. Todas estão aí. Acho que a gente tinha que basear mais em história, em cenário, porque o sistema, a gente tem sistemas bem legais aí que abrangem quase tudo. Sim. Voltando assim, só para fechar aquela ideia, desculpa aí, Fábio, só para fechar aquela ideia, manda. Joaquim Power é o nome do jogo, Joaquim Power, é um jogo de super tal, que você joga voltado para essa questão do RPG, né? E aí ele é focado patentear a parada, pedra, papel e tesoura. Ah, não, o nosso é para o ímpar. O nosso é para o ímpar, dá para patentear ainda. Exato. Partiu o cartório segunda-feira, hein? Pô, gente, olha só. Está disponível gratuitamente na Guilda dos Mestres. É Super Joaquim Power. Show. Aí tá na Guilda dos Mestres, para quem uma quiser, coisa que pode baixar gratuitamente. Que a gente colocou aqui é que a história, na visão da maioria dos membros do conselho aqui, a história está sobressaindo-se em relação ao jogo. E geralmente quem propõe a história é o narrador. Mas e quando temos aquele jogador que gosta de participar da construção da história? Como é que vocês lidam com história compartilhada? Até que ponto o jogador pode ir? E quais sistemas vocês podem indicar para quem curta esse tipo de história? Esse tipo de contação de história? Gostaria de começar aí pelo Rafael. Vai lá. Pelo Rafael. Vai, Rafael.
Então, nesse processo da narrativa colaborativa e compartilhada, né, a gente teve uma mudança muito grande no papel do narrador, eu digo nem narrador, primeiro do mestre e depois da ideia de narrador. Quando a gente falava sobre mestre de RPG, a gente tinha toda uma carga diferenciada do papel daquele jogador responsável por conduzir a história. Então ele era mestre... Divirta-me, mestre, divirta-me! Era meio isso, tipo, o controle total da história estava nesse mestre, nesse personagem aí, que seria esse jogador responsável e referencial Deixa eu fazer uma provocação. Desculpa, Rafael. Fazer uma provocaçãozinha aqui. Os mestres de aluguel de hoje em dia, não é meio isso? Divirta-me, eu quero uma experiência incrível. Exato, o controle da história, ele estaria nesse jogador, que seria o mestre. Eu coloco essa palavra mestre não por ele estar acima dos outros jogadores, mas porque senhor da história. E aí, durante esse processo, existe uma limitação eu sempre fui mestre porque eu quis humilhar os outros. Dos jogadores no processo de criação da história. Eu acho que é o foco da criação da história. Na criação da história, o narrador, no caso o mestre, ele tinha total poder, vamos dizer assim. Quando você tem um narrador, aí você muda a percepção desse jogador. Ele passa a acrescentar elementos maiores de interpretação, maiores flexibilidade na questão da condução da história, e a história passa a ser uma narrativa. E essa narrativa ela passa a ser com maior influência dos jogadores no processo de criação da história. Agora, na narrativa compartilhada, a proposta de você nem ter mestre, ou você ter proposta de jogo onde cada jogador, em algum momento, assume o papel de narrar a história, aí você começa a ter uma narrativa compartilhada. Você quebra a responsabilização de alguém pela condução da história, que era o papel do mestre. Como você falou, os mestres de aluguel, o cara chega lá, não é só isso, né? Mas, assim, basicamente, é um grupo de pessoas que quer jogar RPG, quer o entretenimento, e esse grupo de narradores de aluguel, eles passam a oferecer esse entretenimento, como se fosse ir no cinema, ou como se fosse você fazer uma recreação em um parque, vamos dizer assim. Então, acho muito foda, o cara consegue ganhar dinheiro mestrando, meu sonho. Sim, tem uma galera que consegue. E não é só a narrativa, não tem a ver só com a história, tem a ver com todo um processo de entretenimento. Quando digo todo o processo de entretenimento, é uma questão visual, porque esse grupo de pessoas, eles investem nesse processo da transmissão do jogo, já que muitas vezes acaba sendo online, principalmente por causa desse período da pandemia, foca em produzir materiais. Quando eu digo materiais, suplementos, miniaturas, tal, para no visual chamar a atenção dos seus clientes. E também ele foca também muito nessa questão da história. Mas eu vou dizer para você, muitos desses mestres que são de aluguel, eles não fazem história própria. Muitas vezes eles pegam aventuras oficiais, por exemplo, e coloca para se vender. A história já está toda pronta. A diferença é que ele vai o quê? Vai fazer dar vida àquela história que já está contada. São raros os... O produtor está no meu ponto aqui, falando sobre o nosso horário. Eu vou te interromper, Xavier, para saber o que o Carlos e o Rodrigo têm a falar sobre narração compartilhada. Eu vou falar bem rápido. Vai, Carlos, você começou. Vou falar bem rápido, cara. Assim, narrativa compartilhada, para mim, é uma evolução do RPG. É o processo gradual, foi o que ele falou. Mestre, narrador, narrativa compartilhada, e vem o último estágio, que é os oráculos do RPG solo, que aí você tira de vez o narrador e você pode jogar em grupo. Então, assim, é um processo de evolução. Esses dois últimos, eles andam juntos, eles são duas vertentes da mesma coisa. E, cara, é muito necessário, porque todo mundo se diverte mais quando pensa junto, sabe? Para mim, eu acho que é um estilo que vai crescer e que é a evolução natural do que a gente viu até agora. Você tirar de uma pessoa só para você colocar... Fazer mais uma provocaçãozinha para você, Carlos. Eu acho que vai crescer porque o pessoal está gostando cada vez menos de gente e gosta de si próprio. Não porque... Não sei, cara. Eu acho que ninguém quer interagir de verdade, ninguém quer partilhar. O pessoal quer satisfazer os seus anseios. Essa é a minha opinião de tiozão.
Mas é o contrário, todo mundo cria junto, não tem só um, sabe? Eu vou passar para o Rodrigo, porque tá acabando o tempo, depois a gente troca mais uma ideia, de repente, só sobre esse assunto, mas a criação se torna coletiva, de verdade. Antes do Rodrigo falar, eu já convido todos que estão assistindo a gente para a gente continuar esse papo, ou no podcast Papos e Dados, ou no podcast do Histórias sobre Histórias. A gente pode remarcar esse papo aqui e falar por 3, 4 horas. Vai precisar. Eu acho que cada tema, assim, um exemplo, a gente já passou por alguns temas aqui, ó. A gente já falou sobre história versus sistema, já dava um podcast gigantesco. Narrativa Compartilhada também dá um podcast gigantesco. Se a gente for falar só sobre D&D, já dava também um podcast. Exatamente. Gigantesco. Vai, Rodrigo, vai dar o seu RPG também. Eu tô sofrendo coisa. Cara, eu tô de certeza. Então, só começar a falar. Dá o seu recado aí, que a gente tem 3 minutos para você falar. Na verdade, 2. Tem uma evolução, né? Como ele falou, né? Que está acontecendo. Tem cada vez mais sistemas com essa proposta. Só que eu vejo também muitos problemas, igual o Grande colocou, com relação a isso. Você precisa estar com um grupo que, até na proposta de criação, porque, dando exemplo do nosso grupo, por exemplo, uma coisa pessoal, né, Grande? Você tem pessoas com pensamento muito diferente, capacidade de criação de histórias muito distinta, ideias distintas. Então, você tem que ter, de certa forma, tem que estar alinhado esse grupo, porque senão o que vai sair vai desagradar uma parte, talvez só agrade outra. Então, acho que eles estão começando a caminhar com isso, estão vendo os problemas que surgem, vendo as coisas legais que aparecem em relação à narrativa compartilhada. É uma proposta que vai cada vez aparecer mais, o próprio D&D já trouxe isso, tem mais sistemas com essa proposta. Agora, uma coisa que afeta muito o RPG, que tem a ver com o que a gente falava antes, é a sua maturidade de jogo e como pessoa. O que você às vezes quer como adolescente, como criança, o que você quer como adulto, e quando você é 40 igual Grande, né, as coisas vão mudando. Eu não encararia uma narrativa compartilhada com uma molecada de 15, 16 anos. Sim, mais ou menos. Hipótese alguma, eu não teria condição. Para narrar? Para jogar, fazer um. Narrar, ok. Mas para fazer uma narrativa compartilhada. Eu faço isso na escola, eu sou professor de história e o meu projeto o senhor é professor. Com isso. No primeiro roubo de adolescência, eu mandaria ele tomar no... Teria que ser um projeto mais pedagógico. Você está ensinando a galera a se desenvolver, a criar história. Para mim, eu não conseguiria. O Xavier com certeza conseguiria. O Xavier eu vejo fazendo isso perfeitamente, mas para mim não rolaria. Gente, a gente está quase acabando. Agora eu vou deixar aí 30 segundos para cada um de vocês vender seu peixe, contar um pouquinho da sua história, para a gente poder encerrar o vídeo por aqui e continuar, quiçá, num podcast ou numa outra live aqui no Ventru Noob. Carlos, por favor, onde a gente encontra o Carlos e a Orgon? Galera, eu sou da Orgon RPG, a gente tem um Instagram, um YouTube, um Twitch, jogamos de segunda a sexta, tudo Orgon RPG. Máquinas de jogatina. E temos até um TikTok, então, galera, vem com a gente, vamos deixar os links aí, então acompanha a Orgon basicamente em todos os lugares. Tudo /Orgon RPG. Show. Valeu. Xavier, meu querido amigo, rei dos RPGistas. Pronto. Eu sou professor da rede estadual, né, do estado do Amazonas, trabalho com RPG e sala de aula. Dentro desse processo, eu faço parte do Papos e Dados. A gente está fazendo um projeto bem legal, né, de debater sobre RPG. Então, vocês podem procurar aí o Papos e Dados. E foi muito legal a nossa conversa. Acredito que a gente precisa, cada tema desse, a gente precisa sentar para discutir, para debater. E tem muito material ainda para ser produzido. Então, estou aberto aqui a novos convites. E a gente tem a Irmandade RPG lá de Recife, que é o grupo de RPG nosso, que a gente joga, narra e tal. E já está chegando um monte de eventos aí, só para fazer um jabazinho, né? Já está chegando agora em outubro, novembro, o evento, né, que todo ano tem. Então, fiquem atentos aí, que vai ter o Call of Day, já vai estar sendo programado aí para o final de outubro. Show! Rodrigo? Bom, Rodrigo, né? Eu sou também professor de história e a gente foi muito mais ativo algumas uma década atrás. A gente criou um projeto chamado Projeto Aliança, onde a gente trabalhou com anime, com RPG, com card games, board games, chegou a fazer alguns eventos.
foi bastante ativo, depois passou essa fase. A gente está, de certa forma, voltando um pouco mais agora. Eu sou tipo assim, grande, então parte das loucuras dele tem a ver com a gente, ou quando ele não é tão louco, tem a ver também com a gente que conseguiu, né, barrar ele um pouquinho nas loucuras dele. Então a gente está trabalhando mais com isso. Então, vocês vão me encontrar lá com ele, pode falar diretamente com ele. Tá? E foi muito bom o papo, só que muito curto para mim, isso aí a gente ficava horas, virava madrugada falando, né, sobre esse assunto. Eu já posso até pontuar uma coisa que tem que entrar numa próxima. A gente tem que falar, por exemplo, sobre mulheres na questão do RPG, porque elas têm tudo a ver com essa questão da parte mais voltada para o drama, para a parte sentimental, sai um pouco das regras. Elas, no geral, procuram isso. Isso ajudou muito. RPG, Caralho, eu sou muito mulher, então. Horas. Oi? Bem... Eu sou muito mulher nisso. Ovulei agora, ovulei. Depois dessa última cirurgia, eu acho que sim. Valeu, rapaziada. A gente ficou por aqui. Espero que tenham gostado. Com você, James. Valeu.